Olá, um bom dia a todos, né? Eu gostaria de iniciar a minha apresentação agradecendo, antes de tudo, ao convite da Inácia. Assim, é um grande prazer para mim estar aqui, poder conversar, debater com vocês, né? Meu objetivo, então, como a Inácia apresentou, né? Começou apresentando, é mostrar para vocês como o conceito de reconhecimento social, ele se tornou... Eu fiz um roteiro aqui, porque eu sempre, quando eu vou falar, eu gosto de ter um texto para ter um controle sobre o que eu vou falar, ter uma estrutura, mas eu vou estar sempre conversando, procurando dialogar com vocês. Eu vou ler, mas de uma forma que não seja desinteressante, prometo. Então, esse conceito se tornou central para a teoria crítica, né, da sociedade contemporânea, tendo ficado bastante conhecido a partir das abordagens do Axel Honneth, do Charles Taylor e da Nancy Fraser, né? Esses autores, cada um a seu modo, né, procuraram renovar o paradigma crítico na sociologia, na filosofia e na ciência política. Como vocês podem notar, o conceito de reconhecimento é desenvolvido em diferentes áreas, né? Foi desenvolvido em diferentes áreas, né? Não se limitando exclusivamente nem à sociologia, nem à filosofia, nem à ciência política, mas também sendo tratado por outras áreas, inclusive pela psicologia social, pela psicossociologia, né? Então você tem várias entradas, várias pessoas trabalhando, várias áreas e vários trabalhando com esse tema, com esse conceito e esse conceito de reconhecimento. Esse conceito também tem inspirado diversos estudos sobre desigualdades sociais, sobre as diversidades culturais e os movimentos sociais em diferentes áreas de conhecimento também, né? Nessa palestra, eu pretendo mostrar, eu resolvi trabalhar com vocês, como o Axel Honneth constrói a sua teoria do reconhecimento numa perspectiva interdisciplinar, dialogando com a psicanálise, com a psicologia social, com a história e a filosofia, né? Então, para mostrar os diferentes usos do conceito de reconhecimento social, em pesquisas empíricas, eu irei falar um pouco sobre os achados de uma pesquisa que eu fiz com prostitutas aqui no Rio de Janeiro, né? Cujo título do texto, que foi publicado no livro A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive, né? Organizado por Gessé Souza, com vários trabalhos, né? Então, o meu trabalho é A Dor e o Estigma da Puta Pobre, né? O título do trabalho. E da pesquisa também vou comentar um contraponto com a pesquisa feita orientada pela Inácia, né? Coordenada pela Inácia, e que resultou na tese da Juliana Nazaré, né? Sobre a trajetória das jovens nordestinas no Rio de Janeiro, né? Que teve o título Mulheres em Movimento, Trajetórias de Jovens Nordestinas no Rio de Janeiro. Bom, então eu vou começar falando um pouco de como o Honneth montou, né, como ele construiu uma teoria da subjetividade a partir do conceito de reconhecimento, né? Em seu livro Luta por Reconhecimento, a gramática moral dos conflitos sociais, ele vai construir a sua teoria, a sua teoria do reconhecimento, mostrando que todos os conflitos sociais vão ter como pressuposto uma luta por reconhecimento, mesmo que ela não esteja tratada, colocada em primeiro plano nas demandas dos movimentos sociais, né? A partir do estudo feito pelo historiador A.P. Thompson, né, sobre a classe operária na Inglaterra no século XIX, o Honneth afirma que por trás da luta operária por melhores condições de trabalho e de salário, havia uma demanda por reconhecimento do valor do trabalho da classe operária para a reprodução do capitalismo, né? Então, o motor dos conflitos sociais e da transformação social emancipatória para o autor é a luta por reconhecimento, né?
Inspirado na teoria de Hegel, na teoria do jovem Hegel, na teoria do reconhecimento do jovem Hegel, Honneth coloca o reconhecimento como pressuposto para a constituição de um self autônomo e livre. Né? Então ele constrói uma teoria da subjetividade concentrando a sua atenção nos pressupostos sociais de constituição de uma subjetividade livre e autônoma. Então aí tem um diferencial já, em vez dele pressupor para os teóricos, por exemplo, em vez de os teóricos como Habermas, né, que é um autor com quem ele trava um diálogo crítico, né, um teórico crítico com quem ele trava um diálogo, ele diz, em vez de pressupor o sujeito livre e autônomo como uma realidade abstrata e dada, né, como faz Habermas, né, Honneth se preocupa em explicar o processo de constituição desse sujeito livre e autônomo, né, discutindo, portanto, os pressupostos também psicossociais de constituição desse sujeito livre e autônomo. E é aqui que ele vai dialogar com a psicanálise, com a psicologia social, como eu vou mostrar mais adiante, né? Com base na teoria do reconhecimento do jovem Hegel, Honneth afirma que existe uma gramática moral compartilhada por todos os membros da sociedade, ainda que de forma não explicitada, inarticulada, que está na base da constituição de uma noção de self autônomo e na luta pelo reconhecimento que vai ser travada por indivíduos e grupos sociais. Os sentimentos, então, individuais e coletivos, de vergonha, de raiva, de ressentimento, de desprezo ou indignação, na dimensão da consciência individual ou coletiva, advém da não observância dessa gramática moral, né? Que está como pano de fundo das ações dos sujeitos. Essa gramática moral, ou também pode ser chamada de uma estrutura profunda para Honneth, abrange 3 dimensões fundamentais da vida individual e coletiva. Aí ele pegou a divisão feita por Hegel, né? E abriu a investigação empírica, né? Abriu ela a investigação empírica. Então, seriam 3 dimensões. Quais seriam as 3 dimensões? A dimensão do amor, né? Nessa dimensão, o reconhecimento das especificidades individuais, através das relações de afeto com os outros significativos, né? Dá aos indivíduos, se bem sucedida, dá aos indivíduos a sensação de autoconfiança. A dimensão do direito, que diz respeito à universalização dos direitos, que é a expressão do processo de reconhecimento de agentes como seres autônomos, né? Se bem realizada, dá aos indivíduos a sensação de autorrespeito. E a dimensão de solidariedade, que está ligada ao reconhecimento intersubjetivo da valorização de uma pluralidade de valores, na qual distintos traços e habilidades e formas de vida são valorizados. Sendo realizado esse reconhecimento, dá aos indivíduos autoestima. Então ele trabalha com essas 3 dimensões. Em todas essas 3 dimensões, Honneth salienta a existência de processos de aprendizado coletivo, de processos de aprendizado moral coletivos, né? É importante ressaltar que esses aprendizados, eles não são contingentes, mas sim são resultado de esforços de muitas gerações que gradativamente ganharam consciência do que significa reconhecer cada pessoa com respeito a vários aspectos da subjetividade moral, né? O que torna as reivindicações morais é que elas dizem respeito a subjetividades não distorcidas e requerem que dos atores uma atitude que vá além da preocupação imediata com autointeresse. Esse é o ponto Seu estudo sobre a luta por reconhecimento na esfera do amor se baseia sobretudo nos estudos de Winnicott e mais recentemente de Jessica Benjamin, né?
Enquanto o freudismo clássico era o elo fundamental dos velhos frankfurtianos, né, da primeira geração de frankfurtianos, com quem ele trava um debate crítico tanto com a primeira quanto a segunda geração, né, tentando discutir o déficit sociológico dessas abordagens da teoria crítica, né? E aí Honneth vai preferir decididamente os desenvolvimentos do pós-freudismo com base na teoria do Winnicott, né? Essa escolha já vai indicar uma percepção da possibilidade real de processos de aprendizado individuais e coletivos enquanto tal, constituindo, portanto, uma diferença importante em relação aos fundadores do Instituto de Pesquisa Social, aos velhos frankfurtianos, né, suspeitosos do instrumento psicanalítico que também utilizavam e que tendiam a perceber os mesmos processos, né, de aprendizado como racionalizações ou formas ideológicas que, antes de tudo, mascaravam relações de dominação. Honneth explica a luta por reconhecimento na esfera do amor baseado nas descrições das interações amorosas da relação entre mãe e filho nos primeiros meses de vida da criança, né, feitas pelo Winnicott. Ele amplia esse tipo de luta, né, que ocorre na relação entre mãe e filho, né, nos primeiros meses, para as diversas relações íntimas que os indivíduos têm ao longo da sua vida, né? Então, a luta por reconhecimento, ela ocorre em todos os estágios da vida humana e em todas as dimensões, inclusive na dimensão do amor, né? O Winnicott observa que, nos primeiros meses de nascimento, existe uma relação de simbiose, né, entre mãe e filho, né? Este, por sua vez, por depender absolutamente dos cuidados dessa mãe, né, para a sua sobrevivência, vai perceber o corpo da mãe como uma mera extensão do seu, né? A mãe, por sua vez, vai se identificar completamente com esse filho ao desejar atender a todas as demandas dessa criança indefesa. Numa segunda fase, ambas as partes, né, mãe e filho, ganham certa independência e a simbiose começa a ser desconstruída, né? A mãe é convocada a voltar à sua rotina, a se relacionar com outros parceiros de interação, né? Enquanto a criança vai desenvolvendo outras formas de se relacionar com o ambiente, que lhe permitem uma nova percepção sobre o seu próprio corpo. A criança começa a perceber, então, a distinção entre o seu corpo e o ambiente. Nesse processo, tem a sensação de que a mãe a abandonou e volta-se contra ela. Isso ele pega do Winnicott, né? Volta-se contra ela com atos agressivos. E é a partir dessa experiência que a criança toma consciência de que sua mãe é um ser com existência própria, distinta da sua. A segunda fase desse processo é decisiva, posto que vislumbra a possibilidade futura de ser-se no outro característica das relações afetuosas maduras. Então, ao perceber que a sua mãe não se voltou contra seus atos destrutivos, retirando-lhe o amor, né, retirando-lhe o carinho, a atenção, a criança desenvolve a certeza de que é amada, né? E isso permite que ela tenha autoconfiança para ficar só. Além das relações de cuidado dos pais com os filhos, todas as relações, aí o Honneth amplia, para todas as relações de amor e amizade, são fundamentais para a constituição e manutenção da autoconfiança individual, né? Ele também vai usar os estudos feitos por Mead, né, sobre a psicologia social envolvida no processo de reconhecimento recíproco, né? A intenção dele é recuperar as dimensões do reconhecimento empiricamente à luz da teoria do Mead, para depois saber se essas formas de reconhecimento deixam-se ordenar por formas recíprocas de desrespeito que possam permitir, através da sua articulação, se pensar em formas, se pensar num processo emancipatório que possa ser propiciado pelas lutas por reconhecimento, né? Então, de acordo com Mead, só tomamos consciência de nossa subjetividade sob pressão de um problema prático.
no qual somos chamados a reelaborar criativamente nossa interpretação da situação. Isso vai ter implicações também no entendimento da realidade social, uma vez que a consciência de sua própria atitude vai auxiliar no controle do comportamento dos demais. Então, o Mead se dedicou a esclarecer como surge a consciência do significado das ações sociais. E o Honneth, quando ele constrói a sua teoria do reconhecimento, ele também usa esses estudos do Mead para construir a sua teoria, né? Nas dimensões do direito e da solidariedade, como esferas autônomas de reconhecimento, que emergem historicamente como resultado do desenvolvimento de uma moral pós-tradicional, né, que se expressa na ideia de direitos universais, individualização e diversidade de valores. Para discutir os processos de aprendizado coletivo na esfera do direito, Honneth vai recorrer aos trabalhos de Thomas Marshall. Né? Ele analisa os processos de aprendizado coletivos envolvidos nas esferas do direito e da solidariedade como resultado dos conflitos sociais de baixo para cima. Os direitos políticos e sociais surgem como uma manifestação da luta de baixo para cima por reconhecimento de novas classes sociais. O reconhecimento por direitos políticos evidenciou que existiam condições básicas para o exercício da autonomia política. Com isso, foi reconhecida a necessidade de uma mínima formação cultural e segurança econômica que serviu de base não só para o surgimento de direitos sociais, como também para a implementação do welfare state em vários países europeus, no século XX, ao longo do século XX. As lutas pelo reconhecimento da diversidade de estilos e modo de vida e identidade de minorias que se desenvolveram a partir da década de 60 são também exemplos dessa dimensão da solidariedade. Portanto, o foco da teoria do reconhecimento para Honneth vai se dirigir para as experiências de não reconhecimento, levando a percepção de experiências difusas de sofrimento e humilhação como a base de qualquer possibilidade crítica e de emancipação social. Então, quer dizer, ele trabalha numa perspectiva diferente do Taylor, do Charles Taylor, que também é outro autor, porque os três autores, a Nancy Fraser, o Charles Taylor e o Axel Honneth vão colocar o reconhecimento como uma noção central para a teoria crítica. Só que tanto o Taylor quanto o Honneth, eles vão colocar o reconhecimento como central para se pensar a constituição de um self autônomo e saudável, de um self autônomo, livre, saudável, A Nancy Fraser não vai ter ela não vai pensar reconhecimento nessa abordagem. Ela vai colocar o reconhecimento como central para uma ideia de participação paritária na sociedade. É diferente, ela vai ter uma proposta diferenciada, Só que enquanto o Charles Taylor vai discutir quais são as bases morais de constituição do self moderno, tem um livro dele que ficou muito famoso, que é As Fontes do Self, o Honneth, ele não vai discutir substancialmente quais são os valores, Ele vai discutir quais são os efeitos em termos de não reconhecimento. Essa é uma diferença importante entre os dois. Ele não vai, quando o Taylor vai fazer uma diferença, vai mapear esses valores que estão na base da constituição do self moderno, vai construir essa gênese, O Honneth, ele não vai tratar com essa, ele vai mostrar os efeitos do não reconhecimento e vai trabalhar com os efeitos do não reconhecimento. Então, portanto, a teoria do reconhecimento dele está estruturada na ideia de uma dialética que é existente, está no centro da vida moderna, e ela está baseada numa constante tensão. Por um lado, uma busca individual e coletiva por reconhecimento de diversas formas de realização, que vão pleitear o quê? A ampliação de um pluralismo valorativo, permitindo o desenvolvimento tanto individual quanto grupal de diferentes concepções de boa vida, da vida digna de ser vivida. Qual é a vida digna?
Por outro lado, há um horizonte moral intersubjetivamente reconhecido na sociedade, né? A luta dos grupos excluídos é mostrar que esses padrões generalizados e dominantes perpetuam relações de não reconhecimento à luz de um ponto de vista moral para indivíduos e grupos cujas necessidades ainda não foram reconhecidas. Então essa é a base da teoria, tentei pegar um pouco a base da teoria dele, né? Inspirada na teoria do reconhecimento de Rones, eu realizei uma pesquisa com prostitutas das classes populares na cidade do Rio de Janeiro, né? Me interessou, dentre outras coisas, averiguar, né, investigar como elas lidavam com essa questão, dentre outras coisas, foram várias coisas, né? Mas dentre outras, como elas lidavam com essa questão do estigma social. Até que ponto a profissão de prostituta efetivamente ocupava um lugar de destaque no modo de ser e de ver dessas mulheres, né? Então, me interessei. Na pesquisa empírica com as prostitutas, eu procurei analisar as dificuldades objetivas vividas por elas que impedem não só a classificação social delas com vantagens econômicas, né, mas também o acesso a mecanismos simbólicos de autoestima e reconhecimento social. Foi possível perceber que o estigma da prostituição, o estigma de ser indigna, isso são palavras delas também, muitas vezes, era um drama presente na maioria das entrevistas. Condena-se a prostituta por ela reverter toda a hierarquia de valor dominante fundada na família, na contenção e na disciplina dos desejos. Em vez do reconhecimento de necessidades mútuas, o que se espera da prostituta é a sabedoria de saber-se objeto, instrumento do desejo masculino. Como sintetizou bem uma das minhas entrevistadas, né? Na minha profissão, aí é a frase dela: haja boca e haja cu todo dia, toda hora. Né? A prostituta representa a suspeição dos compromissos e obrigações morais que está por trás desse contrato pré-reflexivo, inarticulado, melhor dizendo, né, de um consenso intuitivo que rege as expectativas de comportamento entre homens e mulheres dentro do mercado afetivo sexual. É isso que lhe dará um caráter de delinquente. Existe dentro da própria família das prostitutas uma divisão entre pobre honesto e pobre delinquente, né? E a prostituta é o exemplo feminino da pobre delinquente. Várias das entrevistadas me falaram que ouviram de suas mães, na maioria das vezes sustentadas por elas, né? Assim, tinha uma relação com as quais elas tinham uma relação de interdependência, porque muitas vezes quem cuidava dos filhos eram as mães, né? Algumas conseguiam cuidar dos seus filhos, mas a grande maioria as mães cuidavam, tá? Com quem elas tinham, então tinha uma relação de interdependência, né? Então ouviam: minha filha, já fiz de tudo nessa vida, mas puta, eu nunca fui, né? Muitas delas me diziam, né? Sempre relações extremamente ambíguas, né? De admiração a essa mãe que nunca se prostituiu, né? Mas que ao mesmo tempo, uma delas me disse: eu tenho a sensação que a minha mãe me consome, me suga em termos de dinheiro, de demandas de dinheiro, entende? Uma coisa muito... Muitas escondiam dos próprios companheiros, namorados, né, maridos, que eram prostitutas, né? Diziam que trabalhavam como empregadas ou babás nas casas das mulheres de classe média da Zona Sul, carioca, né? E sendo muitas vezes as principais responsáveis pelo sustento da casa e dos maridos também, né? Pelo medo de serem abandonadas. Algumas delas me contaram terem sido abandonadas quando seus maridos ou companheiros descobriam a verdade sobre a sua profissão, né? Outra me falou que tinha uma enorme gratidão pelo namorado, ainda que ela não tivesse real interesse por ele, que não fosse tão...
só por ele aceitá-la como ela é e não fazer nenhuma pressão para que ela saísse dessa vida, para que ela saia dessa vida, ela usou a palavra, né? Uma delas me diz, e uma outra me diz, é como se você não fosse gente. Por exemplo, para eu ter cartão de crédito, eu falo que eu sou cabeleireira, porque se eu falar que eu sou prostituta, eles não me dão cartão de crédito. Eu tenho tudo para ter cartão de crédito, ela me diz. Eu um dia tenho vontade de preencher no formulário para pedir cartão e colocar que eu sou prostituta, só para ver. Ela, né, fez essa questão de... O que foi possível perceber, né, conversando com várias, com a maioria dessas mulheres, é que todas sabem, todos sabem que elas são prostitutas, inclusive a família, né, que muitas vezes finge que não tem nenhum conhecimento. Mas existe muitas vezes um acordo implícito, né, no qual, em virtude do preconceito, ela não pode declarar que é prostituta, a sua própria, entende? A sua profissão, o que ela faz, não pode nunca ser declarado. O estigma de delinquente para ela funciona tanto para desclassificá-la frente às classes superiores, mais abastadas, né? Quanto à sua própria classe social, né? Existe uma cisão e ela sofre uma cisão muito, muito clara. O que há em comum na história das vidas das minhas entrevistadas, também, que foi bastante surpreendente, quer dizer, eu imaginava, mas não a tônica que eu descobri. É uma socialização familiar disruptiva que dificultará, em grande medida, a transmissão afetiva de cuidado e amor, né? E de uma economia, vamos chamar assim, de uma economia emocional, fundada nos valores de disciplina, autocontrole, cálculo prospectivo, que vão ser valores centrais, que vão estar na base da gramática moral, ainda que ela seja inarticulada, que está por trás da noção de trabalhador útil e cidadão. Então, um contexto familiar marcado por ausência da figura paterna, pela presença de relações instrumentais e uma coisa que me surpreendeu muito, né? Porque de abusos sexuais, né? E chegar ao abuso, eu não tinha pensado em nenhuma questão, né? Como é que você vai fazer uma questão, arguir isso, né? O programa, eu fiz entrevista com mulheres que faziam programas no valor de 150 a 200 reais, isso em 2007, né? Eu não sei hoje como é que é. Então, se a gente fizer um cálculo de que elas podem fazer, sei lá, no mínimo 2 programas por dia, 5 dias por semana e tal, essas mulheres jamais, economicamente, poderiam ser enquadradas né? No entanto, o que foi possível notar é que, apesar delas cobrarem esse preço, né, elas não conseguiam, em geral, né, ou até algumas conseguiam fazer poupança, né, uma poupança, ter uma renda, né, porque tinham relações de instrumentalização de todo tipo, assim, começar pela mãe, pelas relações de interdependência familiar, com a família, com os diferentes, né? Não existe mais realmente a figura do gigolô, né? Elas anunciam no site, as pessoas ligam, ou no jornal, e as pessoas ligam diretamente e tal. Mas tem um namorado que é o taxista, né? E aí ele até faz propaganda da sua namorada, né, para os seus clientes, né? Só que em compensação ele fica na casa da moça, ele não paga aluguel, ele não divide aluguel, então o gigolô tradicional não existe, mas existem diversas nuances pelas quais essas mulheres são exploradas, outra coisa, né? Elas sempre me diziam assim, todas elas queriam sair dessa vida, né? Todas elas tinham como plano sair dessa vida e todas elas conviviam com o fantasma de que essa vida era muito efêmera, né? Elas tinham, imagina,
com 25 anos, na hora de colocar na página, né, do programa, né, anunciando o programa, elas me diziam, não, eu sempre ponho menos, ponho que eu tenho 20, porque você sabe, né, Patrícia, os homens gostam sempre das novinhas, né? E é claro que para as mulheres aos 40, né, as mulheres que eu entrevistei aos 40, isso era muito mais dramático, né? Porque, claro, o corpo, e aí essa coisa, para aguentar essa vida também, né? Muitas delas, algumas, elas tinham até maior disciplina, eu até entrevistei mulheres até um pouco mais, mas muitas diziam, né, para aguentar essa vida a gente usa muita droga, a gente usa muita, né? Claro que elas têm estratégias de sobrevivência, claro que elas têm, me falaram, não é só exploração, não é? Eu estou trabalhando com as nuances aqui, mas são coisas que... Então, apesar de estarem sempre falando, né, que o sonho é sair dessa vida, né? Quando eu perguntava, sim, e como é que você se imagina saindo dessa vida, né? E se elas tinham alguma reserva em termos de dinheiro, né? Tipicamente, né? Se elas tinham... Aí elas diziam, não, em geral, assim, algumas até tinham reserva em dinheiro, mas nada muito... Só que essa reserva, muitas vezes, elas sonhavam em usar para fazer a festa de aniversário da filha. Entende? Entende? Fazer uma grande festa de aniversário para a filha, emulando rituais de classe média. Como se naqueles rituais elas pudessem conseguir algum tipo de reconhecimento, sabe? Como se através do ritual, né, elas pudessem se livrar do estigma, Outras me diziam que não tinham, né, que não conseguiam, que acabavam usando muito em droga, enfim, que não conseguiam juntar, que eram... E não só em drogas, não, falei em drogas, mas mas inclusive não conseguiam juntar dinheiro, mas que algumas tinham a fantasia, inclusive, de poder se casar. E aí aí tinham a fantasia de sonhos que não tinha nenhuma conexão com a sua própria realidade objetiva, né? Montar uma doceria no futuro, porque gostava de fazer doces e tudo, mas sem nenhuma... né? Ou quem sabe casar com um cara... né, ascender pelo casamento, as bem novas, as mais velhas não tinham mais esse tipo de perspectiva, né, e tal. Mas é interessante que apesar de algumas serem mais realistas, né, eu encontrei super realistas que me diziam, olha, homem não namora com puta, sabe, assim, tinha umas que me diziam, não, você vai sempre, o homem sabe que você é puta, ele... ela até, uma delas me relatou assim, eu tive um namorado, né, e eu queria sair com ele, tomar uma cerveja, ver um pôr do sol, né, assim, e ele só queria ir pra cama comigo. E ele dizia, como assim, você é puta, você tem que me atender? Então ela dizia, então os homens nunca me veem, né, então esses meu desejo de sair, de tomar um chopp, não tava, né? Elas também tinham eu percebi muito uma estratégia que todos nós, em alguma medida, usamos, né? Que Bourdieu pegou muito bem, que eu acho que é a estratégia de transformação de necessidade em virtude, né? Todos nós, em alguma medida na nossa vida, a gente transforma. Só que eu vi assim que essas prostitutas assim era muito recorrente essa transformação de necessidade em virtude, né? Muitas vezes elas estavam contando, né, que foram abandonadas, que só saíram de casa com a roupa do corpo, depois de brigar com a mãe, com o padrasto, que, enfim. E aí elas dizem, não, mas só sair com a roupa do corpo, quem diz assim, não, transformando, né, todo o desamparo em altivez, né, então muitas vezes, algumas vezes, uma delas me disse, meu pai, depois que ele separou da minha mãe, ele nunca mais, eu só vi meu pai uma vez, né, ele nunca mais se interessou por mim, nunca...
E aí depois ela me disse, não, mas hoje em dia eu é que não quero vê-lo. Né? Quer dizer, ela foi constituída uma história de abandono, o pai que não aqui. E aí ela diz, como uma necessidade de ter agência, né? De ter, não, hoje eu não quero vê-lo, eu não quero, né? Então isso foram coisas que eu vi com muita frequência, assim, né? Competição entre as mulheres, entre mãe e filha, entende? Entre a prostituta e sua mãe, assim, quando era jovem, assim, a coisa de uma socialização, né? Em que as mulheres, antes de tudo, são instrumentos do desejo masculino, né? E ainda que só alguma delas possam vender o seu corpo com sucesso no mercado afetivo sexual, claro, né? No mercado... Outro ponto que foi interessante, mas elas, apesar de contarem para mim vários pontos, né? De como a escolha pela prostituição, ela não foi tanto uma escolha, né? Ela não teve tanta escolha, ela podia ser empregada doméstica ou prostituta, né? Elas colocam muito essa dicotomia, assim, e normalmente as mães são empregadas domésticas, mas elas vão narrar em vários momentos como uma escolha, né? Como uma grande escolha, como uma forma de... E uma coisa que eu vi muito interessante é que muitas delas se veem, assim, como empresárias do próprio corpo, né? O que explica uma adesão delas a certas ideologias liberais e meritocráticas, né? Muitas delas me disseram assim, ser contra Bolsa Família, Bolsa Gás, elas me diziam, né? Bolsa Família, porque isso é esmola, né? E elas achavam que era injustificável, a não ser para os pobres do Nordeste. Para os pobres do Nordeste era justificável da bolsa e tal, mas a não ser para eles que os pobres não sejam capazes de se virar sozinhos. Afinal, elas se viram, né? Afinal, elas sempre se viraram, né? E isso é uma fonte de certo contentamento para elas, entende? Tem uma, tipo, não, eu já estive nas piores condições, mas eu consegui sobreviver, me sustentar e ser o que eu sou, entende? Então, elas retiravam um pouco de contentamento por já ter feito de tudo na vida, mas nunca ter precisado do Estado. Nunca ter recorrido a essas bolsas, Bom, eu tentei falar alguns achados, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais. E aí eu vou fazer um contraponto, né? Porque, no fundo, na minha pesquisa, eu tive uma percepção muito, muito clara, assim, dos efeitos do não reconhecimento, né? Porque ainda que eu tenha encontrado mulheres, né? Tipos sonhadores, mas bastante realistas também, que tinham... existia um pano de fundo que unia a trajetória delas, assim, né, nessa dificuldade de realização do plano, né, desse plano de saída dessa vida que elas tanto sonhavam, tanto aspiravam, né? E aí tem uma outra pesquisa, que é a pesquisa coordenada pela Inácia, que sobre a trajetória das jovens nordestinas no Rio, né? Que elas vão ter, ou seja, que os efeitos negativos desse não reconhecimento não tiveram os mesmos desdobramentos que tiveram para as prostitutas que eu entrevistei, que tinham famílias desestruturadas, que viveram a questão do abuso sexual, né? Grande parte delas, não todas, mas muitas delas tinham essa questão do abuso, me surpreendeu muito, né? E nessa pesquisa, né, que também, da Inácia e da Juliana, que também foi baseada na teoria do reconhecimento, elas perceberam que, apesar das adversidades encontradas pelas migrantes, o alto custo de vida no Rio de Janeiro, né, que faz com que elas vivam em lugares distantes,
e com uma precária infraestrutura, a falta de tempo para si mesma, porque muitas têm que morar na casa das patroas, ficam na casa das patroas, só vão para casa no final de semana, né? Já que a maioria delas trabalha como domésticas, residentes e babás, o preconceito, a discriminação, a subalternização, tudo que a vinda dessas mulheres para o Rio e a sua colocação no mercado de trabalho, ainda que em seu polo mais precarizado, né, de empregadas, de babás, né, lhes deu um substancial ganho em termos de autoestima e autoconfiança, né? Entrar no mercado, na pesquisa delas, elas encontraram que entrar no mercado consumidor e poder tomar parte no sustento de suas famílias, né, que permaneciam no Nordeste, né, através de remessas mensais de dinheiro, permitiu incrementar o poder social dessas mulheres, né, Inácia? Dando-lhes autonomia, algum grau de autonomia, algum grau significativo de autonomia, independência, autoconfiança e reconhecimento social, permitindo assim que elas fizessem inclusive o questionamento de papéis e práticas de gênero bastante tradicionais lá na sua cidade natal, né? Então, quer dizer, procurei trazer isso para mostrar duas formas totalmente distintas. Quer dizer, essas mulheres, apesar da condição de vulnerabilidade e preconceito, elas conseguiram, né, transpor e se empoderar, né? Diferente das prostitutas que eu entrevistei. E aí eu procurei, né, espero que eu tenha conseguido, ao longo da apresentação, mostrar para vocês como o conceito de reconhecimento, seja nos estudos teóricos ou empíricos, né, abre caminho para pensarmos em diferentes propostas de trabalho interdisciplinar e para diferentes objetos de estudo, né? Então, assim, as migrantes, prostitutas, enfim, diferentes objetos. E aí eu agradeço muito a atenção de vocês, muito, muito obrigada.